Mais uma vez, boa noite aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, através do livro História da Igreja, do irmão Andrew Miller, no item O Poder da Pregação de Bernardo. Após esse período, de acordo com seus biógrafos, a fama e influência de Bernardo se espalhou rápida e amplamente. Sua saúde tinha sofrido tanto pelas práticas ascéticas, que ele não conseguia mais trabalhar no campo com seus irmãos pelo seu mantimento diário. Mas ele trabalhava com sua caneta, naquela época usava-se pena. E sua pregação retinha toda a sua impressionante solenidade e eloquência persuasiva. Seu rosto pálido, forma macerada e corpo fraco contrastava estranhamente com sua poderosa voz, sua incrível eloquência e o fervor ardente de seus comoventes apelos. Quando era anunciado que ele pregaria em algum lugar, esposas se apressavam em esconder seus maridos, mães a seus filhos, amigos seus amigos, levando-os para longe, para que não renunciassem ao mundo. Para viverem no claustro, pelo poder irresistível do santo abade. Sua reputação como pregador e escritor logo se espalhou por toda a cristandade. E o mundo inteiro começou a atribuir a impressão que ele produzia a um poder divino e a considerá-lo como tendo o dom de operar milagres. O Vale Claro logo estava cheio de candidatos à admissão. O número de seus internados rapidamente aumentou para 700, e o número de mosteiros fundados pelo próprio Bernardo chegou a 106. Eles estavam espalhados pela França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha e, de fato, em cada país do Ocidente. E, como pode-se esperar, todos olhavam com uma reverência à afeição supersticiosa para seu fundador. Claraval tornou-se, assim, um tribunal livre e aberto no qual todos podiam apelar sem custo e do qual, conta-se, todos se retiravam sem insatisfação, sejam os justificados ou os condenados. Ele sabia como se dirigir às pessoas de todas as classes em um estilo muito adequado ao atendimento delas. E assim exercia uma imensa influência sobre todos os tipos de homens. Seus discípulos admirados competiam uns com os outros para publicarem em todo lugar as maravilhas feitas por suas mãos ou suas orações, até que cada ato seu se tornasse um milagre
e cada palavra uma profecia. Nem os evangelhos contêm tantos incontáveis milagres como os da vida de Bernardo. Ele curava doenças pelo seu toque. O pão que ele abençoava produzia efeitos sobrenaturais. E um homem cego passou a enxergar ao ficar em pé no mesmo lugar em que o homem santo tinha ficado. Se algum irmão reunido desejar fazer algum comentário, esteja à vontade. A era dos milagres e das visões. Para aqueles que estão familiarizados com o espírito e temperamento da era medieval, essas crenças sem fundamento não são motivo de surpresa. Mas, para aqueles que estão familiarizados apenas com a época em que vivemos, pode parecer estranho que as pessoas pudessem ser tão fracas para acreditar nessas coisas. E se não fosse por seu valor histórico, não acharíamos essas coisas dignas de serem transcritas. Mas essas coisas mostram como nada mais pode os modos de pensamento e a medida do desenvolvimento mental do homem na época. E sobre esse terreno, podemos entender e explicar por que tais histórias tolas e ficções absurdas eram recebidas como a presente revelação de Deus. O resultado foi, como Satanás pretendia, até o mesmo no caso de verdadeiros. Pode subir? Verdadeiros cristãos, que a palavra de Deus, que é o único padrão de fé e prática, fosse completamente deixada de lado. E as mentiras dos enganadores cridas. Pode retornar agora para a gente ver aquela nota de rodapé? A nota de rodapé relacionada ao número 5, lá em cima da palavra. Este livro foi escrito no século XIX. Hoje em dia, não é incomum vermos novamente multidões crendo em fábulas profanas, como foi profetizado sobre os últimos tempos, previsto lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 7. Um homem bom e talentoso, como Bernardo, deve ter sido, estava profundamente imbuído da credulidade supersticiosa de sua época. Ele acreditava, juntamente com outros, que Deus tinha realizado milagres através dele. Mas todos os homens, no século XII e por vários séculos, tanto antes como depois, criam em milagres, visões, revelações e na interferência tanto de anjos bons quanto de maus em coisas terrenas. O efeito do sistema monástico sobre o povo em geral na Idade das Trevas é devido à prontidão deles em crer em qualquer coisa que um monge dizia, especialmente quando se tratava sobre o bem ou o mal, o céu ou o inferno. As coisas em si paradoxo, né? Como se fosse o côncavo e o convexo. Os sinos prateados dos conventos
constantemente lembravam o senhor feudal e seus vassalos da ocupação celestial dos monges, o que, para suas mentes supersticiosas, deveria surtir um grande efeito. E não é de se admirar. Ali no vale solitário, em meio ao isolamento da natureza, ficava o Mosteiro Santo. O príncipe, o camponês e o indigente podiam bater em seus portões e encontrar abrigo dentro de suas paredes sagradas. A paz era prometida nesta vida a todos os que entrassem, e o céu após a morte. O coro de canções, de vigílias e matinas durante a noite devia apelar para os sentimentos religiosos de todos ao redor e enchia-os da mais santa admiração e reverência por essas pessoas celestiais. Por isso, o mosteiro era considerado o portão do céu, e todos os seus internos como servos do Altíssimo. Era, sem dúvida, uma grande misericórdia naquela época para o pobre e para o povo em geral, especialmente durante o reinado do feudalismo. Volta um pouquinho lá naquele nota de rodapé 5. 5, é. O nosso assunto aí. Na nota do rodapé, este livro foi escrito no século XIX, ele está falando aí do livro A História da Igreja, né, de André Miller. Hoje em dia, não é incomum vermos novamente multidões crendo em fábulas profanas, como foi profetizado sobre os últimos tempos. Aí a nota do tradutor, né? Então, ele está falando, o tradutor aí, a gente sabe que é agora na nossa época, praticamente, né? E ele está falando isso aí. E não é incomum ver novamente multidões crendo em fábulas profanas. E eu penso assim, que ainda hoje, isso está muito atual, essa questão de cristãos crendo em fábulas profanas. E, baseado em fábulas profanas, né, interpretando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E a gente sabe que a gente entende a Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus está querendo revelar ali, em determinados trechos da sua palavra. E os irmãos sempre ensinaram que é através da própria palavra, né? Em algum outro livro, alguma outra passagem da palavra de Deus, a gente vai encontrar o esclarecimento, o entendimento de determinado assunto. E a gente vê, hoje em dia, acontecer de os cristãos estarem por se baseando em mitologia, em arqueologia, em coisas da ciência deste mundo, né, na história, né, que os homens contam aí, né, do mundo, para poder entender ou interpretar a palavra de Deus, ou mesmo ensinar. Né? E misturado com essas, vamos falar assim, entre aspas, ciências e conhecimentos do mundo, tem muita fábula profana. Então, o cuidado continua. E no final aí desse capítulo, né, é mostrado para a gente como esses homens, né, que entravam nos monastérios e outras coisas mais, eles atraíam sobre eles a atenção da outra população, né, dos outros cristãos, vamos dizer assim, né, uma Europa ali cristianizada,
atrair atenção sobre eles mesmos, né? Com aquela devoção que eles tentavam praticar e demonstrar. Então, essa devoção extremada, né, de até ao ponto de entrar num mosteiro e se isolar do mundo, né? E como a gente viu ali, muitas mulheres ficavam com medo dos maridos ouvirem a pregação desse, eu me esqueci o nome dele, né? Acho que é Bernardo, que estava pregando essa vida monástica ou essa tipo de disciplina, e as mulheres ficavam com medo dos maridos abandonarem elas para ir viver isso aí, né? Nessa vida aí. Então, esse tipo de devoção, esse tipo vamos dizer assim, busca de caminhar, de fazer as coisas do Senhor, da obra de Deus, que não estavam de acordo com a verdade da palavra de Deus, que foi dada a nós, a igreja, leva a atrair as pessoas, a atenção das pessoas para o próprio homem, né? Então, aquele homem ali devotado, aquele homem santo, aquele homem separado, aquele homem monástico, tudo mais, as pessoas olhavam para ele e buscavam ele para resolver todos os seus problemas da sua vida de fé, ou seja, o que for. Buscavam aquele homem, e isso tirava completamente o Senhor Jesus, né, do centro da atenção de todo cristão ali. E a atenção era voltada para um homem, né? E ainda hoje isso é perigoso, meus irmãos. Ainda hoje isso pode acontecer. A gente ter nossa atenção muito atraída para um irmão, porque ele conhece muito da palavra, ou porque ele prega muito bem, ou porque a gente vê nele um exemplo de devoção, e de repente nosso olhar está muito fixo naquele irmão, e a gente perde de vista o Senhor Jesus Cristo. Né? Isso ainda é muito perigoso e pode acontecer. Então, esse exemplo que está sendo dado aí, que aconteceu nessa época aí, né, é um exemplo, vamos dizer assim, extremado do que aconteceu, mas hoje em dia a gente ainda vê essas coisas acontecendo no sistema religioso, aí na cristandade, a gente vê isso, mas o perigo é a gente trazer isso para dentro daqueles que entenderam a verdade de estar reunidos somente ao nome do Senhor Jesus, e conhecendo essas verdades, ainda cair num erro desse, de tomar um irmão admirável para si, a ponto de perdermos de vista a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, era só isso aí que eu queria comentar sobre essa última leitura que a gente fez. Ok, irmão. Dal, pode colocar aí nesse capítulo 4 de 1 Timóteo? Capítulo 4, 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 7. Aí tem lá o que é que Paulo fala sobre isso, né? A parte que está lá no texto, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, ou seja, coisas caducas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, Paulo, ele tem uma característica de dar umas pancadazinhas. Quando fala lá em velhas e caducas, na realidade, ele está agindo fazendo uma crítica como se fosse um sarcasmo, não é, sobre aquela situação. E esse ponto aí, da parte profana, na realidade,
uma fragilidade dada pelo líder, que fica embebidos e presos em doutrinas não verdadeiras. Daí, fábulas, coisas falsas, né? E chega ao ponto que o próprio Paulo considera esse comportamento daqueles da época como absurdas, né? Isso é uma verdade. Daí, quando ele pede para exercitar-se pessoalmente na piedade, ou seja, para que você procure estar na verdadeira palavra, numa base sólida. E com isso você estará fazendo o quê? Você vai estar cuidando não só da sua pessoa, como como você está à frente de outras ovelhas, né? Tipo um pastor mesmo. Então, se efetivamente há o cumprimento de uma doutrina errada por parte do líder, está ligado àquelas fábulas, ele vai terminar levando toda a sua ovelha à bancarrota. Esse é tipo assim, um lembrete batido, como se fosse um martelo na madeira que Paulo está alertando. Até aí. Manter aí nesse versículo, a gente tem sempre que lembrar aí, né, que em 1 Timóteo 4:7, quando Paulo está falando aqui de fábulas profanas, é fábulas mesmo, ok? Então, o que é uma fábula? É uma história fantasiosa, né? Isso. E, então, tipo assim, quando a gente fala, a gente gosta muito de estudar a mitologia grega, por exemplo, ali é cheio de fábulas. E o povo toma aquilo, né, só porque se estuda em história porque existe lá realmente aquelas histórias lá, tal e tudo mais. Mas não quer dizer que aquilo ali, né, é a verdade. Isso. Mas são apenas fábulas. Mitologia, fábulas e profanas, porque não tem nada a ver com as coisas do Senhor. E aí, quando ele fala fábulas profanas e de velhas, a gente lembrar sempre que essas velhas aí, Paulo está falando, né? Porque entre o povo judeu existiu muito disso, né? Dessas fábulas profanas, e existia muita dessas fábulas entre o povo judeu, e que, quando ele coloca assim, velhas, é porque dá o entendimento de que isso veio passando, né? Vamos dizer assim, desde a antiguidade, sendo ensinado vamos dizer assim, ao judeu desde quando era criança, né? Porque quem tinha essa, vamos dizer assim, essa coisa de estar cuidando ali do filho, da educação e tudo mais, né? Quando criança, era a mãe, eram as avós. A gente lembra aí que Timóteo mesmo foi educado pela sua mãe e pela sua avó nas coisas, nas verdades do Senhor. Com certeza, ele não ouviu delas fábulas profanas. Isso o Paulo fala lá no primeiro capítulo aí de 1 Timóteo mesmo, né? Mas ele manda ele ter cuidado com isso, porque é uma coisa que ainda estava, vamos dizer assim, permeando o meio cristão, que o meio cristão ali naquela época tinha também muitos judeus e muitos que vieram, né, do judaísmo. Então, aí Paulo pede a ele para ter esse cuidado, para que essas coisas aí que existiam do judaísmo, essas fábulas profanas que vinham, né, desde tempos antigos aí, e passado de geração em geração por essas velhas, vamos dizer assim, né, ele não se ocupasse com essas coisas aí. E o exercita-te a ti mesmo em piedade, lembra-nos sempre que esse exercício é uma coisa pessoal, né? Eu não me exercito em piedade, ou, digamos assim, o irmão vai e tem sua dedicação ao Senhor, sua prática de caminhada de fé,
ele se dedica, ele ora, ele lê a palavra, ele procura estudar e procura estar fazendo as coisas do Senhor. E por causa desse exercício dele, e eu olhando, eu admiro o irmão nesse sentido, né? A fé do irmão nesse sentido aí. Isso aí não vai fazer com que eu me exercite de verdade. Não é o exercício dele que vai me exercitar, mas sim o meu exercício pessoal e particular. Por isso que cada um tem que exercitar-se em piedade. E não ficar, vamos dizer assim, achando que, ou dependendo de um irmão que está se exercitando e está buscando as coisas do Senhor e tudo mais, né, e esperando dele esse exercício. Não, o exercício é pessoal. Né? O exercício é pessoal. O que o irmão recebe do Senhor por esse exercício, o dom e outras coisas que vai nos ajudar também, né? Isso não significa que a gente não vai nos exercitar pessoalmente nas coisas do Senhor, nessa vida de pecado. Então, a gente sempre lembrar disso, irmãos. O exercício, né, na piedade, em piedade, é um exercício pessoal. Então, cada um tem que buscar exercitar-se em piedade. Ele fala aí um pouco abaixo aí sobre o exercício corporal. Vamos comparar com isso. O exercício, ele fala assim, o exercício corporal tem pouco proveito, a gente sabe disso. Mas a gente faz, né? Porque a gente está aqui ainda neste mundo, é bom a gente se exercitar para manter uma saúde boa e tudo mais, né? Beleza. Então, é um exercício também pessoal e particular. Então, não adianta nada eu ficar sentado na cadeira e porque meu irmão José Nilton vai para a academia e faz sua avaliação, eu vou achar que eu vou ficar forte porque ele foi para a academia e malhou. Não. Se eu quiser ficar também forte, eu vou ter que ir fazer minha academia. Entendeu? Então, eu estou pegando isso, que é uma coisa temporal, que tem pouco proveito, né, que é o exercício físico que nós fazemos aqui, e dá o mesmo. Né? Não é o exercício do outro irmão, que ele vai lá e pratica na academia, que vai fazer eu ficar forte. Se eu não for também para a academia. Tá bom, meus irmãos? Então, passando para a questão da piedade, é a mesma coisa. Não é o exercício do irmão em piedade que vai me fazer ficar, né, forte na fé, né, firme nas verdades do Senhor. Não, é meu exercício pessoal com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Não é o meu exercício com o irmão lá. Não é o meu exercício com o outro irmão. Não, é o meu exercício pessoal com Cristo. Com o Senhor. É isso que se chama aí exercitar-se em piedade. Tá bom? Acho que não foi mais. Para ficar só claro aí essa questão. Ok. O verso 1 desse próprio capítulo. Não, puder subir aí. Eu estou com a Bíblia aqui, mas para os irmãos olharem. A preocupação que Paulo tinha, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, é salutar lembrar que ele está dando como se fosse assim, ó, olha o sinal, né? Aqueles que estão abandonando a fé, por darem ouvidos a quê? Por darem ouvidos a más doutrinas, falsas doutrinas, falsos mestres, que vão aparecer vários, e ainda tem que são guiados pelos demônios. Ou seja, há um calço negativo para fazer essa sustentação de tudo que é ruim, que pode desencadear. Então, perfeita a explicação do irmão Wesley, quando o exercício vai ser peculiar a cada um. Tem que ter o interesse. Se eu não tenho interesse, paciência. Os outros vão e eu fico.
E agradecer ao irmão Wesley pela ginástica na academia. Eu estou até parado um pouco esses dias, mas vamos lá. Ok. O próximo item é a degeneração das regras monásticas. Mas antes de deixarmos o assunto sobre os mosteiros, tendo olhado para eles sob o comando de Bernardo, pode ser interessante tomar nota do que eles tinham se tornado antes de seu dia e o que se tornariam depois. A maioria dos antigos mosteiros tinham ficado ricos e sofriam das consequências naturais. Alguns tinham relaxado totalmente sua disciplina. Há muito tempo já renunciavam à pobreza e desconsideravam seu voto de obediência ao abade ou prior. Eles tinham fertilizado seus territórios imediatos e, embora tivessem agora como desfrutar dos frutos de sua labuta, se afundaram em indolente repouso, e a ociosidade trouxe seus 10.000 outros pecados. Imagina, 10.000. Milman fala do monasticismo como traçando o mesmo ciclo em todas as eras. Isto é tão verdadeiramente e gratificante descrito que citaremos a passagem inteira. Pode subir. Mas devemos acrescentar que ele deixa de fora, nesse parágrafo, as terríveis imoralidades, dissensões e insubordinações que sempre foram as consequências da riqueza. Agora, o deserto, a solidão absoluta, a extrema pobreza, as dificuldades na floresta teimosa e o pântano doentio, a mais exaltada piedade, a devoção que não tinha horas suficientes durante o dia e a noite para o seu exercício, as regras que não podiam ser forçadas mais estritamente, o ascetismo fortemente competitivo, a incentiva autodisciplina, a inventiva, autodisciplina e ingenuidade exaurível e emulada da autotortura, o servilismo prepotente da obediência. E então, a fama pela piedade, as prodigiosas ofertas dos fiéis, as concessões do Senhor arrependido, as doações do rei cheio de remorso, a opulência, o poder, a magnificência. A cabana de acácia, a ermida de pedra e agora o claustro imponente, a igreja humilde de madeira e agora a soberba e linda abadia, a floresta selvagem e pantanosa e agora o agradável e úmido bosque, o pântano e agora um domínio de prados e campos de milho, o riacho ou a torrente da montanha, e agora uma sucessão de calmos tanques e poços que engordam inumeráveis peixes. O superior, antes, um homem curvado em terra com humildade, aflito, pálido, extenuado, com uma grosseira veste amarrada com uma corda,
com pés descalços, tornou-se um abade em seu palafrém, em traje rico, com sua cruz prateada trazida diante dele, viajando para tomar seu lugar em meio aos mais nobres do reino. Uma nova ordem, uma nova instituição cresceram sob a mão de Bernardo. Claraval foi o começo de uma nova era na história do monasticismo. Homens de todas as classes eram atraídos à ordem cisterciense. Não obstante, o notável rigor de sua disciplina e vários mosteiros se espalharam nos desertos, seguindo o padrão de Claraval. Mas todo o poder de Bernardo não podia prevenir que as mais amargas invejas e dissimulações indecentes surgissem entre os monges das novas e velhas ordens, especialmente com o outrora célebre mosteiro de Cluny, que tinha treinado Hildebrando para o trono papal. Próximo item, Bernardo parte de Claraval, 1130 depois de Cristo. Uma grande cisma na igreja, causada por dois papas inescrupulosos, foi a ocasião em que São Bernardo foi retirado relutantemente de sua pacífica reclusão e mergulhado de vez nos assuntos do mundo. Mas, como um exemplo do que era uma comum ocorrência em conexão com as eleições papais, daremos alguns detalhes. O leitor lerá e poderá julgar por si mesmo acerca da alegada infalibilidade papal. Infelizmente, poucos dos papas foram decentes exteriormente. Quando o Papa Honório II estava para morrer, mas antes de ter dado seu último suspiro, o cardeal Pietro Pierleoni, que era neto de um agiota judeu, fez um ousado esforço para ocupar a cadeira de São Pedro. Mas, quando o pontífice moribundo apareceu à janela e mostrou ao povo que ainda estava vivo, Pietro e seus amigos se retiraram pelo momento. Um outro partido, determinado a excluir Pietro e assistindo até que o pobre Papa morresse, imediatamente proclamou o cardeal Gregório como o supremo pontífice do mundo cristão, sob o nome de Inocêncio II. O partido de Pedro, ao mesmo tempo, elegeu seu papa e o vestiu como pontífice, declarando que ele, sob o título de Anacleto II, era o autêntico vigário de Cristo. Roma, a cena de infindáveis lutas e guerras, estava agora cheia de dois exércitos de partidários ferozes. A devastação e o derramamento de sangue rapidamente
se seguiram após as ameaças e maldições espirituais. Anacleto, conta-se, à frente de um grupo de mercenários, iniciou o ataque sitiando a igreja de São Pedro. Ele forçou seu caminho para dentro do santuário, carregando o crucifixo de ouro e todo um tesouro em ouro, prata e pedras preciosas. Tais riquezas levaram um grande número a ficar ao lado dele. Ele era rico e tinha condições de pagar por seguidores. Ele assaltou e despojou as igrejas da capital, uma após a outra. Inocêncio logo se convenceu de que Roma, no atual estado de calamidade pública, não podia ser um lugar seguro para ele. Ele decidiu partir. Sua pessoa corria perigo. Foi com grande dificuldade que ele e seus amigos escaparam em 2 galés e chegaram em segurança ao porto de Pisa. De lá, dirigiram-se à França e foram recebidos de braços abertos pelas comunidades de Cluny e Claraval. Bernardo, zelosamente, abraçou a causa de Inocêncio. Seu zelo o tirou de seu covil. Ele viajou de soberano a soberano, de condado a condado, de mosteiro a mosteiro, até que conseguisse que Inocêncio fosse reconhecido pelos reis da França, Inglaterra, Espanha, o imperador Lotário, os mais poderosos clérigos e as comunidades religiosas por todos esses países. Apenas o poderoso duque Rogério da Sicília apoiava Anacleto e impedia que Inocêncio retornasse a Roma. Mas a morte veio para o alívio de todos os partidos. Anacleto morreu em sua invencível fortaleza em Sant'Angelo, em janeiro de 1138, tendo desafiado todos os seus inimigos por 8 anos. Inocêncio retornou a Roma em maio. Dá para puxar um pouquinho para a direita? Para a direita. Em maio. Com Bernardo ao seu lado. E assim foi devidamente reconhecido como Supremo Pontífice. Vai dar tempo ler o Grande Concílio de Latrão? Não sei como é que está o relógio dos irmãos aí, o meu marca 21. O que é que os irmãos acham? Poderia deixar para uma próxima, né? Por mim, tudo bem. Anotar aí o tópico, para a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.